Olá, meus queridos alunos do primeiro 1301, 1302 e 303 do ensino médio do Sem Forense Aires. Voltamos novamente, aos nossos assuntos de história aqui desse novo ano letivo, depois desse período de recesso que tivemos. Bem, gente, para iniciarmos hoje, nós vamos trabalhar aqui com a civilização egípcia, E quem foram os egípcios? Quando você se trata dos egípcios, você lembra primeiramente de duas coisas. Uma é pirâmide e a outra faraó. Então essas duas palavras, na nossa mente, dá a ideia também de que pirâmide e faraó, E também as esculturas, a esfinge, o deserto, a irrigação, o rio Nilo, tá bom? A gente vai além dessas duas coisas que eu falei agora. Quando se trata do Egito, a parte mais importante é o Nilo. Muitas vezes o pessoal falava que o Egito foi um presente, uma dádiva do Nilo. Quer dizer, o Nilo é quase como se fosse quase um deus, É o maior rio em extensão do mundo, Agora dizem que é o Amazonas, tanto em volume d'água como de extensão. Mas é um rio muito importante para um lugar muito seco, Porque as civilizações antigas, elas só iam para onde tinha água, Mesopotâmia, Rio Eufrates e Rio Tigre, Egito, como é que se diz? O Rio Nilo, porque tinha enchentes, ficava fértil, E aí plantava as coisas e colhia, Porque a principal era o quê? A irrigação, construía diques, para os alimentos, tá bom? E o Egito é, na verdade, um país localizado no extremo nordeste da África, É uma região de deserto e dividido no sentido sul-norte por um vale pequeno e fértil, Onde corre o rio Nilo, tá certo? E durante a cheia, como eu falei, essa água do rio transborda, E aí deixa coberto com limo, com lodo, fica muito fértil, com muito humus, E aí favorecia a agricultura, que era a principal ferramenta econômica daquele período do Egito, E a civilização egípcia era formada por vários povos, E era separada em diversos clãs, O que é clã? Clã são grupos de famílias, Porque primeiro foi bando, depois foi tribo, que era coletivo. Depois esses grupos de tribo brigaram entre si e viraram clãs, Clãs eram grupos de dinastia, coisa de passa de pai para filho, e formavam o clã, Que aí entra a questão da chefia, Esses grupos têm um chefe familiar, uma figura que acaba. E acomodados em grupos, denominados monos, Então era monos, E eles que operavam como se fossem estados independentes, Como se fossem estados independentes. Em 3500 a.C., os humanos se juntaram, o Baixo Nilo, que era no norte, o Alto Egito, que era no sul, para poder então unificar o reino do Egito, Então, em 1200 a.C., Menes foi o primeiro faraó e ele unificou o Estado egípcio, E aí você viu que o egípcio, unificado, virava um Estado muito forte, E foi um período do auge da sociedade egípcia, O egípcio é uma civilização grandiosa. Até hoje, cria em nós, pelos mistérios que tem, pela cultura, os arqueólogos, nos deixam muito assim surpreendidos pela riqueza, E nos fazem imaginarmos coisas fantásticas. Inclusive os filmes que mais vendem são filmes que tem o Egito, a múmia, por exemplo, como pano de fundo, nesse sentido. E como era a sociedade egípcia? A sociedade do Egito, gente, ela tinha um formato de organização eficiente, No entanto injusto, quer dizer, não garantia para todo mundo um acesso a outra classe, uma mobilidade como hoje acontece, E era hierarquicamente organizado, Quer dizer, um patamar sobre o outro, E tinha suas obrigações e deveres determinados, onde o grupo que detinha menos poderes, obedecia quem estava acima. Quer dizer,
Era muita gente obedecendo pouca gente, tá certo? E o faraó era que governava o Egito, né? Ele tinha todos os poderes sobre a sociedade egípcia, né? Era considerado quase um deus, né? Quer dizer, Cleópatra, né? Foi uma grande... Depois, né? Cleópatra, ela foi uma grande faraó. Dos 300 e poucos faraós, 4 ou 6 foram mulheres, né? E Cleópatra, né, foi uma delas, né, a mais importante. Isso para dizer que a mulher naquele tempo também fala. A mulher sempre foi discriminada. Cleópatra mostrou que a mulher poderia ser dona do seu destino. Era muito estratégica, né? E seduziu 2 imperadores romanos, né? Júlio César e Marco Antônio, para poder tentar unificar, casaram com eles para unificar o poder. Aquilo não era amor, não era só sexo, né? Era realmente dividir o poder. Casamentos fortaleciam os laços entre 2 impérios, né? Isso só é um adendo para mostrar como a figura da mulher também, né, que hoje ainda é muito submissa, mas há 3.000 e poucos anos atrás, né, 2.000 e pouco, elas eram, né, como é que se diz, também muito influentes na sociedade. Então, gente, o faraó, ele ficava com a maior parte dos impostos recolhidos pela população, né? Então, sua família era muito rica, né? E vivia em palácios de luxo, né? E o faraó também ordenava a construção de pirâmides, né? Para que seu corpo, riqueza, fosse depositado no dia que ele morresse, né? Quer dizer, porque eles acreditavam, os faraós, eles acreditavam, faziam as múmias, né, numa vida após a morte, né? Por isso que os corpos eram mumificados, né? Só ficava o coração, todos os órgãos eram tirados do corpo, né? Passava mel, porque o mel conserva, né, o negócio, enfaixava tudo e só deixava o coração, para na outra vida que ele viria a viver, né, ele pudesse ressuscitar novamente. Quer dizer, então eles acreditavam na vida após a morte. Por isso as mumificações, que foram muito importantes até para a ciência, né? Porque ao abrir o corpo também desenvolveram-se técnicas de medicina, técnicas de saúde, de circulação, né? Quer dizer, de qualquer forma era uma coisa religiosa, mas que serviu futuramente para entender o funcionamento do corpo humano. Claro que rusticamente, mas isso também deixa um legado nesse sentido, tá bom? E os sacerdotes também eram uma outra classe muito importante, gente, os sacerdotes. Eles estavam abaixo do faraó, né? Eles organizavam os rituais, as festas e as atividades religiosas também, né? E eles também organizavam os templos, né, para a morte do faraó, né, e o funeral dele. Alguns sacerdotes também, após a morte, podiam ter direito a pirâmides, né? Podiam também ter direito a pirâmides e seus corpos eram depositados nelas, né? E a pirâmide, você sabe que é o símbolo sagrado do faraó, né? Diz que essa coisa triangular emana uma energia muito forte, né? No seio da... Se você pode ver a nota de dólar, tem lá, né, uma pirâmide com o olho no meio, né? Isso claramente é uma influência do Egito antigo, né? O olho de Horus, né? O olho que, né? A questão de que está observando, ou o olho de Deus, como ele diz, né? O terceiro olho, né? Mas dentro de uma pirâmide, né? Que significa essa coisa de poder, de emanar, né? Alguma coisa pegou lá nos faraós. Inclusive os símbolos maçônicos são muito próximos, né, dessas 2 figuras, do olho e da pirâmide, né? E tinha os chefes militares, né? Porque o faraó, gente, ele era uma pessoa poderosa, era tido como um deus isolado, era um homem comum. Mas como ele era tão adorado, tão inspirado, eles criavam um mito de um deus. Então o faraó só caçava, raramente o faraó nunca aparecia em público, nunca, né? Quer dizer, muito raro, em rituais muito reservados, né? Ou pelo menos os mais antigos, porque quanto mais ele assumisse uma ideia de mistério, né, de controle, mais ele dava assim que era poderoso, que era sagrado, né? Não acontece com você, quando você afasta um pouco, as pessoas procuram mais por você, porque você cria um mistério, né? O fulano está sumido, será onde está? Será que mudou, entendeu? Essa é para que cria. Quando você fica muito, muito popular demais, fulano tal conhece mais, né? Não dá muito valor. Essa ideia do faraó de distanciar, né, é uma estratégia para mostrar que eu estou sumido, eu sou mais poderoso, estou distante, né? Dá uma ideia de indiferença, de controle, né? É quase uma coisa psicológica, mítica, né, que esse faraó tem sobre o povo. Mas para a guerra mesmo, quem ia eram os soldados militares, né?
e organizava, né? E tinha que vencer, esses chefes militares, eles tinham que vencer a guerra, porque se perdesse a guerra, eles eram mortos, né? Engraçado que essa cultura dos chefes militares morrerem passaram para o Império Romano. É tanto que quando falava, como é que se diz? Quando falava de dizimar, né? Vem de dízimo, 10 pessoas, então matava 10 homens daquela legião porque tinha perdido a guerra. Então a palavra dizimar vem de dízimo, né? Quer dizer, morto, né? Então os chefes militares também eram mortos. Tinha os escribas, né? Que os escribas ele tinha funções para escrever e para organizar todas as informações do império, impostos, datas, relatos históricos, né? E ela tinha duas escritas, a hieroglífica, que era por sinais, né? Sinais sagrados, a palavra hieros significa sagrado, e glifos quer dizer escrita, né? E também o demótico. O demótico é do cotidiano, do dia a dia, você ia na rua comprar um pão, um vinho, do escravo, da convivência. Para os faraós, os sacerdotes, os escribas, né? Alguns chefes militares, era a escrita hieroglífica, sagrada, né? E a demótica já fala, demo, povo, né? Democrática, né? E já vinha mais comum, né? Que era mais ligada à questão, né? Do cotidiano, do comum, tá bom? E eles escreviam em papel, né? Chamado papiro. O papiro é uma planta, gente, que fibrosa, que as pessoas trançavam ela assim nos quadradinhos, depois ia lixando com a pedra e depois escrevia, né? Daí a palavra papel, né? E era uma planta que dava muito nas beiras dos rios, né? Uma planta de cana, né? Meio assim, né? E aí você cortava ela e fazia papel. A palavra papel deriva de papiro, né? E tinha muito papiro também, biblos na Fenícia, né? Daí a palavra biblo significa livro, né? Porque, né? E aí a Bíblia significa livro. O pessoal fala que a Bíblia significa sagrado. Não, é porque biblioteca, né? Vem de biblos, do lugar onde fazia muito papel que fazia livro, tá bom? Então, gente, e também eles eram responsáveis, escreviam as paredes das pirâmides, né? Das placas de pedras, né? E além disso, controlavam as taxas cobradas pelo faraó, tá bom? Eram muito importantes, porque naquele tempo só tinha muito analfabeto, e os escribas eram... Daí a palavra escrita, né? Porque tinha os escribas. E o povo egito, gente, ele era lavradores, artesãos, pastores, comerciantes. Era uma classe que ganhava o suficiente para sobreviver ali, né? Também tinha uma classe que não era de escravos. Podia trabalhar os felás, né? Os felás eram os camponeses, e podia plantar e receber salário também, né? Só que de vez em quando, o rei... Porque o Estado egípcio chama-se modo de produção asiático, né? Enquanto o feudalismo é um modo de produção feudal em que o feudo, uma pessoa por fidelidade, por segurança, trabalha para o outro em troca de proteção, no Egito é o Estado. Então fazer grandes obras públicas de irrigação, dique, né? Celebração, estradas, catar pedra, fazer pirâmide, né? Poderia fazer isso. Então chama Estado de modo de produção asiático, tá bom? E então, gente, esse povo fazia isso, era a sociedade do povo egípcio. E os escravos eram capturados na guerra, né? Recebia castigos e só roupas velhas e comida para sobrevivência, para suprir o Estado, né? Qual a diferença dos outros que eram obrigados a trabalhar na obra? É que os outros não eram mercadoria. E os escravos, você podia vender os escravos, trocar, né, e castigar. Essas pessoas que não, elas só iam, né? Elas ficavam, era em tempo em tempo que elas podiam trabalhar o povo. O escravo não, era constante, né? Principalmente muitos judeus, né? Quem sabe a história de Moisés aí, né? Pode entender melhor essa questão da escravidão no Egito, né? E a economia do Egito, gente, era muita agricultura por causa da irrigação e os diques, né, os canais do Egito, solos férteis ali, né, das inundações, né? Eles tinham boa pecuária, artesanato, caça e pesca, né? Extração mineral também, tinha alguns precisam de ferro, né? Para as guerras, né? Para poder fazer armas, porque eles também tinham que ter essa condição. E o papiro era o papel usado pelos escribas, né? Também era cultivado, porque precisava registrar tudo, o Estado grande, né? Registrar tudo, né? E os egípcios, eles também tinham arado, que era
Tanto o homem pegava o arado como animais, né? Para cortar o suco da terra, a terra ficar mais fofa, né? E plantar ali as sementes. Arar a terra é importante. Remover a terra, né? Para que os micro-organismos de baixo venham para cima e fiquem mais fértil, né? A terra não ficar fofa, dura, né? Fazia e para plantar também, né? O arado se via como plantação, né? E na pecuária escravam cabras, bois, burros, né? E porcos para o consumo de carne e para o transporte de cargas, né? E o Nilo também, eles caçavam muito animais, como coelhos, né? Crocodilos e hipopótamos. Aqueles hipopótamos grandões ali, meu amigo, eles eram caçados para consumo próprio, né? Principalmente a gordura, né? Porque para fazer vela, né? Para acender o fogo da vela, né? Você aí precisava de gordura animal para ter velas, né? E essas coisas, etc e tal. E a religião, gente? A religião egípcia era fortíssima. Até porque o papel do faraó não é um papel político só, ele é um papel religioso. Então o grande deus egípcio é Horus. Muita gente, o olho de Horus, né? Muito famoso o olho de Horus, né? Depois vocês vão ver a imagem do olho de Horus aí pra você ver como é que é. Muita gente faz maquiagem baseada no olho de Horus, né? Aquela puxadinha do lado assim, né? É o olho que tudo vê. Horus é considerado Jesus Cristo, né? Se você ver a história de Horus, é o deus da vingança, né? Ele é metade homem, metade abutre, né? Nasceu no dia 25 de dezembro, pela lenda, né? Então muita gente acha que a história de Jesus foi copiada de Horus, né? Quer dizer, mas aí depois a gente vai... É o deus da vingança lá, né? No Egito. Já que Cristo é o deus do amor, né? Do perdão. Aí você tem que ver. Mas se você ver a história de Horus e Jesus Cristo, né? Ele se assemelha muito, né? Nesse sentido. Isso é só informação que precisa entender. E também tem Amu, né? Amu era o deus que comia o coração, ia para o inferno, né? Então, fazia coisas ruins, né? Enquanto o Horus era o deus protetor, né? O Amut era o deus do coração, né? Existia mais de 1.500 divindades, né? Que, desde a criação do mundo, né? Mostravam a sua natureza e outros conceitos de vida, tá bom? Então, tá aí, gente, um pouco sobre o Egito, né? E para esclarecer também, foi eles que inventaram a cerveja, a camisinha. Sabe por quê? Porque eles faziam, gente, da tripa do carneiro untado no óleo, né? No óleo de aveia. Os egípcios, gente, eles faziam cocô de elefante para colocar nos órgãos genitais das mulheres, né? Porque eles achavam que tinha ácido láctico. Engraçado, como é que eles sabiam que tinha ácido láctico? Se você pega as pílulas anticoncepcionais de hoje, elas têm esse ácido láctico que faz com que as mulheres evitem engravidar. Então, é uma sabedoria da medicina muito grande, na culinária, na saúde, né? Que a gente precisa muito ver. E os desenhos estão lá, né? Os desenhos hieroglíficos, né? Diz que tem até helicóptero, avião, né? Correia de câmara de ar, né? Quer dizer, vai entender. Alguns dizem que tem um livro do Ulrich von Däniken, né? Que era um alemão, que ele falava, ele escreveu um livro, eram os deuses astronautas, que às vezes ele fala que aquelas pirâmides poderiam ser feitas por deuses. Mas tudo isso, gente, são suposições. Na verdade, acredito que aquele ali era um trabalho humano mesmo, bem projetado, civilizatório, né, de uma sociedade maior. Bem, gente, essa foi minha aula sobre o Egito Antigo e eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Obrigado. E até a próxima.